Como saber se o casamento é algo de Deus para mim? Isso é algo que acaba nos gerando certa angústia. Será que Deus me separou pra viver como solteira, como solteiro pro resto da vida? E teve uma certa época que eu falei assim, gente, se eu não mostrar que eu tô claramente interessada, eu acho que o rapaz nunca vai. Não tem opções de homem na minha igreja. O que eu faço? Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Hoje, mais um vídeo de perguntas e respostas com o tema de solteirice cristã. Eu separei aqui algumas perguntinhas que eu recebi lá nas caixinhas da rede vizinha. Toda terça-feira eu procuro abrir uma caixinha de perguntas e respostas para a gente poder conversar sobre assuntos diversos da vida. Eu recebi várias perguntinhas envolvendo a questão do tema da solteirice cristã, dúvidas, conselhos e tudo mais. E eu resolvi trazer aqui para o canal um compilado de algumas dessas perguntas, porque eu sei que muitas irmãs cristãs que estão passando por essa fase da solteirice têm se juntado aqui ao canal e eu fico muito feliz por isso. Então eu acho que esse conteúdo pode te ajudar se você também está passando por isso. Você pode ver que eu estou num ambiente completamente novo. Eu e meu bebezinho de 1 ano viemos passar 12 dias aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, passar o Dia dos Pais junto com meu pai. Então por isso que eu estou gravando aqui em São Paulo, neste ambiente completamente novo, que no caso é o quarto da minha irmã. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 aninho e sou a criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, que é um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não está acompanhando os conteúdos, eu convido você a se juntar a nós clicando no botão vermelho aqui embaixo, ficar por dentro de todos os conteúdos e os vídeos que saem aqui no canal com a graça do Senhor toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Se esse vídeo for útil e edificante para a tua vida de alguma forma, compartilha comigo, deixando a sua curtida. Isso é algo muito importante para o YouTube saber que é um conteúdo relevante que pode ser levado para mais pessoas. Comenta aqui embaixo também para a gente continuar conversando. Eu sempre gosto muito de conversar com cada um de vocês ali nos comentários. E compartilha esse vídeo com mais amigos cristãos que estão solteiros que você conhece. Então, sem mais delongas, vamos às perguntinhas aqui. Como saber se o casamento é algo de Deus para mim? Eu acredito que essa seja uma pergunta que permeia o coração de muitos cristãos solteiros, porque era uma coisa que eu também me perguntava em determinado ponto da minha solteirice. Eu nunca namorei até conhecer o meu marido no seminário, nós estudamos teologia juntos lá, então eu não tinha me relacionado com absolutamente ninguém. Tive, né, as conversas, fiquei interessada, os famosos crushes, mas de namorar, ter um relacionamento sério, isso nunca aconteceu até eu começar a namorar com meu marido. Em determinada fase desse período que eu passei solteira da minha juventude, eu ficava me perguntando, eu ficava com angústia, uma certa ansiedade, eu ficava me perguntando se o casamento era algo que Deus tinha preparado para mim, porque isso é uma coisa que nós temos que entender como cristãos, que Deus não prometeu casamento para todo mundo, e isso é algo que acaba nos gerando certa angústia. Será que Deus me separou para viver como solteira, como solteiro pro resto da vida? Ou será que Deus tem o casamento ainda para mim? Eu acredito, pessoal, que quando se trata de algo que é um desejo seu, uma vontade, algo que você tem real, assim, intenção de viver um dia, isso já é um indício, não uma promessa, uma determinação de que vai acontecer, mas é um indício que possivelmente no tempo determinado de Deus, você vai encontrar uma pessoa, você pode vir sim a se casar. Porque as pessoas que têm o chamado, que têm o dom, segundo a palavra de Deus, para o celibato, ou seja, permanecer solteiro para o Senhor, esse é um assunto que talvez eu possa trazer aqui mais no canal. Se você tem dúvidas sobre essa questão do celibato cristão, coloca aqui nos comentários para ver se é um assunto que a gente precisa falar, debater. De maneira muito generalizada, quando nós temos cristãos que sentem o chamado para permanecerem solteiros, isso é clarificado, é esclarecido tanto no coração da pessoa, como na caminhada dela com pessoas, com líderes cristãos, com pastores, com pessoas que podem aconselhá-la de maneira correta, para que as intenções do coração dela sejam vistas à luz da palavra, à luz da Bíblia, e ela consiga caminhar por essa decisão que é bíblica, que é válida, tranquila de ser vivida, apesar de muitas vezes ser olhada como um tabu, principalmente dentro da igreja, porque se ela escolhe o celibato de uma forma piedosa, de uma forma bíblica, como Paulo deixa muito bem escrito lá na carta aos Coríntios, né, 1 Coríntios 7, se eu não me engano, fala sobre isso, eu vou deixar o texto aí depois.
Os cristãos que decidem permanecer solteiros, eles precisam viver essa solteirice de maneira santa, de maneira pura. Não é se manter solteiro para poder ficar com qualquer pessoa, para poder ficar livre de compromisso. Existem pessoas que foram sim separadas por Deus para isso. Pessoas que têm esse dom, pessoas que têm esse desejo, inclusive não têm o desejo para o casamento. Então essas pessoas já trazem um indício de que talvez o casamento não seja para elas. Se você não se encaixa nisso, se você sente sim vontade de se relacionar com alguém, vontade de casar, vontade de estabelecer uma vida com uma outra pessoa, já é um indício de que talvez o casamento seja sim para você. Mas isso não é uma determinação. Muitas vezes o Senhor não realiza os desejos bons e genuínos do nosso coração. Muitas pessoas, né, são tantos os desejos, às vezes a gente quer entrar muito no emprego, a gente estudou, se capacitou para entrar no emprego, Deus nunca dá esse emprego para nós, ou essa oportunidade, ou essa promoção. Ou muitas vezes casais querem muito, né, ter um bebezinho e demoram a vida inteira, ou às vezes não podem mais ter pelos mais diferentes motivos. Muitas coisas na nossa vida, às vezes, são desejos lícitos, bons e bíblicos, mas estão debaixo da soberania do nosso Deus, em conceder ou não, em dar ou não. E temos que aprender a nos submeter à vontade do Senhor com alegria, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Não tem como determinar isso, mas se você deseja isso genuinamente, se é algo que você quer para sua vida, provavelmente já é um indício de que o casamento é algo de Deus para você. Mas a gente não tem como saber quando isso vai acontecer e se de fato vai acontecer. Próxima pergunta. Como posso me aproximar de alguém que estou tendo interesse? Muda um pouquinho se você é um rapaz cristão ou se você é uma moça cristã. Nesse caso aqui, se eu não me engano, foi uma moça cristã que perguntou sobre como se aproximar. Falando da questão da parte feminina, eu acredito que uma forma da gente se aproximar de um rapaz que a gente está tendo interesse é buscar um convívio com essa pessoa, um contato ali com ele de uma forma sábia, de uma forma ponderada, pra gente também não se jogar, não se lançar, porque eu acredito muito, gente, hoje, olhando hoje, e já tendo vivido experiências diferentes, já tendo sido aquela pessoa que quer logo mostrar que tá interessada e dar todos os indícios porque tá meio desesperada com relação a esse assunto. Hoje eu acredito mais no valor de você ser encontrada e de você ser cortejada da maneira correta, da maneira bíblica, né? Tudo aqui falando numa perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica. Acredito que nós, mulheres, temos que nos guardar um pouco mais. A gente se interessa pela pessoa e nós temos que dar essa abertura. Mas eu acho que a gente precisa buscar sempre muita sabedoria pra gente não se jogar assim na pessoa. Quando eu vivi isso com meu marido, eu percebi que é possível, porque teve uma certa época que eu falei assim, gente, se eu não mostrar que eu tô claramente interessada, eu acho que o rapaz nunca vai... Você me entende? Você já passou por isso? Conta aí nos comentários. Eu vi que não. Eu vi que é possível, sim, a gente se deixar ser encontrada, se deixar ser conquistada, cortejada, e isso é algo muito bom. Eu acho que é algo muito saudável e que eu indico para as meninas fazerem. Mas nesse ponto, com meu marido até, eu tive que demonstrar que eu tava sim interessada, que eu não era só uma amiga. Eu não queria ser só amiga dele, eu queria sim ser a futura esposa dele. Eu procurava sempre aproveitar as oportunidades para conversar com ele. Aproveitava sempre as oportunidades para estar no mesmo grupinho onde ele estava, tentando ter sabedoria, obviamente, mas assim, eu buscava estar perto dele. Se você tá na mesma igreja, se você vai nas mesmas programações, se você encontra esse rapaz de alguma maneira, ou se você tá ali, às vezes, né, nas redes sociais, mas nas redes sociais eu acredito que tem que ter sempre um cuidadinho, mas se mostre, assim, disposta a iniciar uma conversa. Que para as meninas é sempre buscar oportunidades de convívio. Se você for um rapaz, eu acredito que você pode explorar muito mais isso, sempre também com sabedoria, respeito. Se está interessado numa menina, você vai buscar pontos de contato, pontos de convívio, crie também essas oportunidades, né? Muito mais, eu acho que da menina, eu acredito que o rapaz pode criar muito mais oportunidades quando ele está interessado. E se isso for recíproco, se a menina realmente está mostrando que ela está interessada também, aí, meu filho, sabedoria e muita oração, eu acho que você pode, né, chamar pra sair, participar de eventos na sua igreja, chamar pra tomar um café. Eu acho isso muito legal. Eu acho que no caso de ser um rapaz solteiro, você tem mais oportunidades pra mostrar essas atitudes com todo respeito, pra deixar claro pra aquela menina que você está interessado em conhecê-la melhor para um possível relacionamento. Próxima perguntinha: como combater a defraudação?
Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o assunto da defraudação emocional. Vamos continuar nossa conversa, mas se você tem mais interesse em saber o que é defraudação emocional, como ela se mostra na prática e como combater de uma forma muito mais profunda, convido você depois a assistir o vídeo sobre o que é defraudação emocional, dando um panorama aqui para vocês. A defraudação emocional é o pecado, o ato de você trazer algum tipo de engano, lesão para a vida de uma pessoa. Quando você brinca com os sentimentos de uma pessoa que está de fato interessada em você ou está colocando expectativas de um futuro relacionamento, de uma coisa mais séria, e você não supre essas expectativas. Você frustra ou com intenção, ou muitas vezes sem intenção, mas sem parar de fato para analisar sobre as suas atitudes ali dentro daquela conversa. Falando aqui no geral, como combater esse pecado. A primeira coisa, se você é uma pessoa que sente que está numa conversa, numa relação onde você está sendo defraudado emocionalmente, como que eu vou identificar, Fernanda? Passaram-se meses e você está conversando com alguém e essa conversa não leva a nada. Você fica de verdade como se estivesse no meio de um nevoeiro que você não sabe definir as coisas, não tem clareza sobre aquele relacionamento. Se você está sentindo isso, se você está tendo essa percepção, se as pessoas te perguntam, tá, mas o que você é daquela pessoa? O que vocês têm? E você não consegue responder com clareza, possivelmente você está numa relação de defraudação. Eu acho que um dos principais antídotos para essa situação da defraudação é a verdade. É o esclarecimento. Mesmo que isso tenha que vir de você, no caso, né? A pessoa que está sofrendo com isso. Eu sei que isso é algo muito difícil da gente fazer, porque muitas vezes a gente está envolvido, a gente gosta da pessoa, a gente tem um desejo que aquilo dê certo, mas se não está dando, se não está caminhando para nada oficial, alguma coisa que te dê mais segurança e isso está trazendo angústia para tua vida, sentimento de frustração, você precisa colocar os pingos nos is. Você precisa ser a pessoa que vai falar o que está acontecendo, como que isso glorifica a Deus. O único antídoto para a defraudação é a clareza, a verdade e a sinceridade, que são princípios bíblicos. Então você vai trazer isso para a conversa. Seja claro, fala que tipo de conversa é essa que a gente está tendo, o que você sente por mim. Eu sinto isso, isso e isso. Você sente o quê? Porque a resposta dele já vai falar muito se isso vai ser um livramento de Deus na tua vida ou se ele realmente vai fazer alguma coisa, vai acordar, vai se mexer. Se você for um rapaz que está sentindo que está sendo defraudado pela moça, porque isso acontece também, mulheres cristãs defraudarem outros irmãos, e eu recebi muitos comentários nos vídeos sobre esse assunto lá no Instagram, de homens falando sobre mulheres cristãs que fazem isso, começam conversando, aí do nada some e depois já aparece namorando o outro. Então é uma coisa para ambos os lados. Se você for um rapaz que tá percebendo isso na moça, é a mesma coisa. Esclareça, na verdade você tem muito mais liberdade também, sendo o rapaz da relação, de trazer a clareza logo de cara, logo de início. Já fala, ó, tô conversando com você porque eu tenho interesse em te conhecer melhor para um futuro relacionamento. Se a menina não quiser, é triste, mas é livramento. Com a graça do Senhor vai vir uma outra pessoa aí que vai ser a ideal, né, a pessoa certa pra você. E vocês conseguirem caminhar, ótimo, bênção do Senhor. Gente, o antídoto pra defraudação no geral, clareza, sinceridade, verdade. Assistam o vídeo porque lá eu trago mais exemplos de como você pode identificar e tudo mais. Como teve a certeza de que ele, meu marido, era o homem certo pra você. 3 pontos principais pra vocês verem. Como que eu tive essa certeza? A primeira coisa foi que eu me interessei por ele. Nossa, Fernanda, como assim? Gente, sim, eu estava. Isso precisa ser dito, porque muitas vezes, quando a gente tá solteiro, principalmente quando passa um tempo e nada acontece, nada vinga, e você começa a sentir um certo desespero ali, você acaba se envolvendo mais por querer sanar uma situação, querer sanar uma solidão, ou tirar esse status de, fiquei pra titia. E ao invés de você gostar de fato da pessoa, muitas vezes você só se envolve por conveniência. Isso em situações parecidas e eu queria dar esse alerta aqui. Então, a primeira coisa foi que eu realmente estava interessada nele. Eu estava muito interessada nele. Muitas coisas nele me fizeram olhar e falar, eu queria casar com esse homem. Um dos pontos principais que me fez ter a certeza de que ele era o possível homem de Deus pra mim foi o relacionamento dele com Cristo. Isso, assim, brilhou muito pra mim. Lindo de ver um rapaz
que buscava santidade, buscava uma vida de piedade, buscava o exercício, a prática da piedade, lendo a palavra, se dedicando na devocional, buscando mais conhecimento. No caso, ele estava ali no seminário, né, com o desejo de se tornar pastor, que era algo que eu queria muito para minha vida também. Porque, para você que não sabe, eu fui pro seminário com a intenção de me tornar missionária. Então, muito provavelmente, se Deus me desse o casamento, se Deus me desse uma família, precisava ser com uma pessoa que estivesse em sintonia com esse chamado, com essa disposição, com esse desejo. Então, quando eu vi tudo isso, esse combo nele, de busca por piedade, de vida com Cristo, desejo pela palavra, amor pela palavra, ele reconhecia também os seus pecados, que dava frutos reais de arrependimento. Esse foi um ponto, assim, se eu não me engano, eu acho que foi o principal de todos que me fez olhar pra ele e ter a certeza, falei assim, não, esse cara é o cara certo do Senhor pra mim. Outras coisas que veio junto, que é muito importante também, foi o fato dele me dar segurança. O marido nunca me defraudou. Tudo foi muito claro, muito claro. A gente começou como bons amigos de turma, a gente começou a desenvolver a nossa amizade ali no presencial, nas nossas conversas ali pelo WhatsApp. Ele sempre buscando, né, saber mais sobre mim. Eu vi o interesse dele em saber mais sobre a minha pessoa. A partir do momento que ele começou a gostar de mim, quando ele começou a ver que os sentimentos dele não eram mais só de amigo, ele falou pra mim. Tava voltando um dia no ponto de ônibus, a gente contou isso no nosso vídeo sobre a nossa história. Se você quiser ver também, pode voltar uns videozinhos aqui, que tá tudo no canal. Teve um dia no ponto de ônibus, depois de uma prova que a gente fez no seminário, ele simplesmente olhou pra mim e falou, olha, os meus sentimentos por você não são só de amigo, não é só amizade. E eu queria saber se eu tenho uma chance com você. Ele falou assim, simplesmente sem palavras, eu falei assim, meu Deus, o que eu falo? Sim! Então, quando eu vi, e isso assim, antes dele falar claramente, ele já tinha feito outras coisas. Ele me deu flores, me presenteou, mandou uma carta pra mim, falou claramente essas palavras de alguém que está apaixonado por você. Ele escreveu isso numa carta. Então, eu fui tendo a segurança que eu sempre desejei ter dos sentimentos de um rapaz por mim. Eu nunca fiquei perdida no nosso relacionamento. Claro que no primeiro, quando a gente começa uma amizade, a gente fica se perguntando, né? Nossa, será que a outra pessoa sente o que eu sinto? Isso é normal. Mas não durou meses isso. Não fiquei uma eternidade me perguntando o que ele sentia por mim. Foram ali as primeiras semanas e logo, assim, sei lá, depois de 1, 2 meses, ele já falou o que ele queria. Sim, então é isso. Foram mais ou menos essas coisas. Eu estava realmente interessada nele, não era só pra sanar uma carência. Eu gostava dele. A outra coisa, relacionamento dele com Cristo e a segurança que ele me passou. Foram os três principais pontos, junto com outras coisas também, que me fizeram ver que ele era o homem certo de Deus pra mim. Não tem opções de homem na minha igreja. O que eu faço? Procure outros ambientes pra você estar. Ou seja, você pode ir em outras igrejas, não congregar, você não precisa mudar de igreja, você pode visitar. Você pode muito bem visitar outras igrejas, participar de eventos, participar de palestras, participar de convenções. Hoje em dia tem tanto evento, tanta palestra, tanto, como fala a palavra? Conferência. Tantas conferências sendo realizadas. Eu não sei se na sua igreja é algo também que acontece. Na minha antiga igreja, aqui em São Paulo, acontecia. São os movimentos de intercâmbio. A gente tinha intercâmbio com outras igrejas. Então, ia ter um culto, a gente fazia culto de intercâmbio. Então, vinham outras igrejas para nossa, ou a gente ia para outras. Acampamentos também, que vinham mais de uma igreja. Não sei se isso é uma realidade na tua igreja ou não, conta aqui para mim. Participe de acampamentos com outras igrejas, participe de eventos em outros lugares. Não tem problema nenhum você fazer isso. Óbvio que você não precisa ir como uma caçadora. Vá com o intuito, de fato, de, acima de tudo, ouvir a palavra, adquirir conhecimento para a tua vida, mas você pode criar novas oportunidades de amizade, de círculos de amizade, conhecer outras pessoas. Por outro lado, eu também gostaria de deixar aqui uma questão importante. Por que será que você tá tendo essa visão de que na sua igreja, não sei qual é o tamanho dela, às vezes tem igrejas de fato que são bem pequenininhas, com poucas pessoas, mas numa igreja, que tem aí os seus 100 membros, 200 membros, tô falando aqui numa média do que eu cresci vendo. Será mesmo que não tem nenhum varão valoroso do Senhor? Será que você não está criando um protótipo aí na sua mente com relação à aparência, com relação aos dons? Eu quero uma pessoa que toque violão. Eu quero uma pessoa que toque bateria. Eu quero uma pessoa que dê aula de EBD. Às vezes a gente cria, quando solteiras, a gente cria muito esse protótipo do ser perfeito, do príncipe encantado,
do varão segundo a nossa medida e a gente não se abre, muitas vezes, para pessoas que não têm esses elementos externos. Se tem meninos que estão buscando, sim, uma vida cristã piedosa, estão mostrando que eles têm ali o interesse de crescer com Jesus, de servir a Jesus na igreja, mas às vezes eles não têm o perfil que você gosta, o perfil que você acha legal, isso é algo importante, mas não se feche, abra-se para conversar, para ter esse contato, para desenvolver amizades, porque às vezes o Senhor pode te surpreender. Em último lugar, como fortalecer a intimidade com Deus na solteirice. Eu acho que ela vale um vídeo inteiro sobre isso e eu gostaria já de compartilhar que, pela graça de Deus, eu terminei de escrita da produção de um livro só para cristãs solteiras, trazendo um apanhado de tudo isso aqui que eu tô falando nos vídeos, com muitas outras coisas, muita base bíblica, para abençoar a vida das minhas irmãs solteiras, por dados maiores que Deus me deu, que foi o motivo, na verdade, de tudo ter sido transformado na minha vida, foi ter conhecido mais a Deus no período em que eu estava solteira. Conto um pouquinho mais sobre isso no vídeo sobre o meu chamado missionário, como Deus me levou para a África, também tá aqui no canal, depois você pode dar uma olhada. Deus simplesmente transformou tudo que eu sou, transformou minha mente, os meus sonhos, meus planos, quando eu estava solteira, quando Ele me colocou frente a frente com Ele, na palavra, para eu ler a palavra, para eu divisor de águas na minha vida. Eu sou uma pessoa, antes de ter entrado nesse processo ainda solteira, de comunhão com Deus, mais intencional, no dia a dia mesmo com a palavra do Senhor, uma pessoa depois. Tudo, as coisas que eu escrevo, os materiais que eu escrevo, é tudo fruto do que o Deus fez comigo naquela época. Fortalecer a intimidade com Deus nessa fase da solteirice é algo fundamental. E como fazer isso? Dando um passo de cada vez, mas sendo constante neles. Muitas vezes a gente, quando tá precisando melhorar a questão da saúde do exercício físico, a gente já quer ir pra academia fazendo super exercícios. Mas às vezes a gente vai precisar começar com uma esteira no nível mais baixinho. É meio humilhante, né? Quando a gente olha outras pessoas já num nível mais avançado e tal, a gente quer chegar lá logo. Mas a gente precisa dar os primeiros passos e sermos constantes, porque é disso que vai vir as conquistas. Quais são os primeiros passos para fortalecer a sua intimidade com Deus quando você está solteira? Começar a ler a tua Bíblia todos os dias. Parece tão básico, mas a gente consegue fazer esse básico? É fácil fazer esse básico? Então eu diria para você começar com os pequenos passos para que você veja o extraordinário de Deus que Ele vai fazendo nessas pequenas decisões constantes na sua vida com Deus. A palavra do Senhor todos os dias, faça um plano bíblico. Eu estou preparando um conteúdo aqui bem legal para mostrar para vocês como estudar profundamente a Bíblia usando só a Bíblia, sem precisar de recursos, sem precisar de comentário bíblico, sem precisar de muitas outras coisas. De ler a tua Bíblia todos os dias, desenvolver a sua vida de oração, parar de usar a oração apenas como um momento para você fazer uma lista de Natal para o Senhor. Tudo que você está pedindo, você pode pedir e deve pedir coisas ao seu Pai, porque Ele é o único capaz de te conceder o que você está precisando. Mas comece a usar mais a oração como um momento de adoração, um momento de humilhação do seu eu, para exaltar aquele que é o teu Criador, o teu Pai, o teu Senhor, negar os seus pecados, pedir o perdão genuíno, chorar pelos seus pecados, você não ver mais de conteúdos que te levem para mais perto de Deus, livros que você lê, a quem você segue nas redes sociais, pode já seguir a gente lá também no Instagram, vai ser uma alegria te ter por lá. Tem amigas bíblicas, o último vídeo que saiu aqui no canal foi exatamente sobre como construir amizades bíblicas, funcionamento na igreja local, continue cultivando isso, participe dos cultos, participe das programações, envolva-se, trabalhe para o reino, tudo isso vai aumentando a sua intimidade com o Senhor nessa fase da solteirice. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa conversa, desse bate-papo. Eu gostei bastante. Se você tem mais perguntas sobre esse tema da solteirice e quer ver aqui no canal, eu posso fazer uma parte 2, então deixa aqui embaixo nos seus comentários a sua pergunta, o que você gostaria de trazer, o que você gostaria de comentar sobre esses assuntos. Se gostou do vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar, porque tudo isso vai abençoar muito também o meu trabalho por aqui. Minha família já tá esperando pra gente poder ir comer pastel na feira. Você gosta de pastel também? Gente, eu amo pastel, a gente vai fazer feira juntos agora. Então, se Deus quiser, nos vemos aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui, fique com Deus e até a próxima. Até mais, gente!